Olá, aqui é a Isa Minatel, sou psicopedagoga, autora do livro Criança Sem Limites e diretora pedagógica da Escola Online de Paz mundoemcores.com. Como você sabe, 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, tem vídeo novo aqui no canal. E agora, nesse início de ano de 2018, a gente está fazendo a leitura de alguns trechos do livro A Criança, de Maria Montessori, com os comentários que se fazem pertinentes, né? Que, segundo a minha visão, tem relevância. Então, é isso que nós vamos fazer. Hoje a gente vai ler a partir da página 34. Embora amando profundamente a criança, alimentamos um instinto quase que de defesa contra ela, que prevalece desde o primeiro momento em que ela nos chega. E não é apenas um instinto de defesa, mas de avareza, que nos faz acorrer a zelar pelas coisas que possuímos, mesmo quando estas nada valem. A partir do instante do nascimento da criança, o espírito do adulto se exprime sempre neste sentido: cuidar para que a criança não estrague, não suje e não incomode. Olha só se não é verdade. A gente fica o tempo inteiro: não vai sujar, não vai estragar, não vai incomodar, não. Então, olha só o que Montessori revela: que sem querer, por cultura, a gente aprendeu assim e acaba repetindo, a gente está se defendendo da criança, para que ela não estrague, não suje, não incomode o tempo inteiro. Olha que coisa triste. E depois aqui na página 48, até a página 50 eu selecionei mais alguns trechos. Ela diz o seguinte: na prática da vida cotidiana, tais condições da natureza infantil resultaram em muitas consequências, que representam um grande perigo para a vida psíquica da criança. Levaram a pensar erroneamente que não só os músculos, ou seja, a carne da criança, quando bebezinha, né, fossem inertes, mas que a própria criança também o fosse, um ser passivo, desprovido de vida física. E, perante o espetáculo magnífico, mas tardio de sua manifestação, o adulto atreveu-se a adquirir a convicção errônea de ser ele quem animará a criança, com seus cuidados e auxílio. Fez disso seu dever e responsabilidade. Apresentou-se a seus próprios olhos como modelador da criança e construtor de sua vida psíquica. Supôs-se capaz de realizar do exterior um trabalho criativo, fornecendo estímulos, diretrizes e sugestões destinadas a desenvolver na criança inteligência e vontade. Com efeito, se a criança traz em si a chave de seu próprio enigma individual, se possui um padrão psíquico e diretrizes de desenvolvimento, estes devem ser potenciais e extremamente delicados nas tentativas de realização. Então, a intervenção intempestiva do indivíduo adulto, voluntarioso e exaltado por seu ilusório poder, é capaz de anular tais padrões ou desviar-lhes as realizações ocultas. O adulto pode realmente cancelar o desígnio divino que remonta às origens do homem e de geração em geração o homem sempre crescerá deformado. Gente, olha que sério o que Maria Montessori está trazendo aqui. Ela está dizendo, em palavras simples, o seguinte: cada criança traz em si, dentro de si, o seu potencial criador, criativo, para ser quem ela veio para ser nessa vida. E quando a gente fica o tempo inteiro achando que a gente que tem que formar, faz isso, faz aquilo, não, tá errado, assim não, isso, parabéns, assim tá certo, que é o que a gente aprende por cultura, né? Quando a gente acha que é de fora para dentro, a gente anula o professor interior da criança. E aí ela fica muitas vezes birrenta, aí ela fica muitas vezes insuportável, aí ela fica muitas vezes querendo desafiar o que vem de fora, porque aquele de dentro está querendo agir, está querendo seu espaço, está querendo falar. A maioria de nós deveria muito mais silenciar e observar as suas crianças, na maioria das vezes. A gente fala demais. É um exercício enorme, eu tenho feito há anos com o meu filho, de mais observar do que falar, para ver até onde vai, intervir somente quando necessário. Ela continua. Ocorre
Não, uma vez compreendida essa realidade, a atitude do adulto em relação à criança deve mudar. Ocorre um intercâmbio entre o indivíduo, ou melhor, o embrião espiritual dentro dele e o ambiente. Graças a o ambiente, o indivíduo se forma e se aperfeiçoa. Esta atividade primordial construtiva é análoga à função da pequena vesícula, que no embrião físico representa o coração e que assegura o desenvolvimento e a nutrição de todas as partes do embrião, enquanto se alimenta através dos vasos sanguíneos da mãe, seu ambiente vital. A individualidade psíquica desenvolve-se e organiza-se pela ação desse motor em relação com o ambiente. A criança esforça-se por assimilar o ambiente e de tais esforços nasce a profunda unidade da sua personalidade. Que é que Montessori está dizendo aqui? Que a criança, na relação com o ambiente, fazendo tudo aquilo que a maioria dos adultos acha que ela não deve fazer, mexendo, explorando, tirando do lugar, voltando para o lugar, arrumando, bagunçando, mexendo, ela vai se construindo, ela vai se fazendo enquanto indivíduo, ela vai se descobrindo neste mundo. Essa ação, lenta e gradual, constitui um contínuo apropriar-se do instrumento por parte do espírito, o qual deve zelar incessantemente, com esforço, pela sua soberania, a fim de que o movimento não morra na inércia e não se automatize. É o espírito que deve comandar continuamente para que o movimento, livre do domínio de um instinto fixo, não conduza ao caos. O exercício de tal esforço produz um desenvolvimento sempre ativo de energia construtiva e contribui para a obra perpétua da encarnação espiritual. Parece difícil, mas o que Montessori está querendo dizer aqui é que quando a gente dá espaço para a criança se conectar com o seu espírito, a sua ação conectada ao seu espírito, ela tem um sentido, um propósito para o seu agir. E ela não age como muitos de nós, fazer por fazer, viver por viver, trabalhar para comer. Não, ela faz por propósito. Quando a gente interrompe essa conexão da ação da criança, que seja um simples tirar meias e calcinhas da gaveta, quando a gente interrompe isso e a sua conexão com o seu espírito, muitas vezes ela fica agressiva, ela começa a destruir as coisas, ela começa a bater, a jogar as coisas longe, ela começa a desafiar o pai e a mãe, porque ela quer espaço para se conectar com o seu próprio espírito. Ou seja, a gente deforma o espírito da criança. Na realidade, o que fizeram o pai e a mãe? O pai atuou unicamente com o fornecimento de uma célula invisível. A mãe, além de uma célula germinativa, proporcionou o ambiente vivo adequado com os requisitos necessários à proteção e ao desenvolvimento, a fim de que a célula germinativa se segmentasse tranquilamente por atividade própria, produzindo o recém-nascido, inerte e mudo. Quando se diz que o pai e a mãe construíram o filho, repete-se uma expressão inexata. É necessário dizer, o homem foi construído pela criança. Esta é o pai do homem. É a criança que constrói o homem, é a criança que constrói o adulto. A partir de como ela consegue se construir, tem mais chance desse adulto ser feliz e ter sucesso e ser bem estruturado. Deve-se considerar sagrado o esforço secreto da infância. Essa laboriosa manifestação merece uma expectativa acolhedora, pois nesse período de formação determina-se a personalidade futura do indivíduo. E ao invés da gente fazer uma recepção acolhedora, a gente faz uma recepção julgadora, brigadora, acusadora, castigadora. E aí deforma tudo o adulto. Depois o adulto fica precisando de terapia, coaching, processos um monte para se fazer gente decente. Oh, meu Deus! De tal responsabilidade nasce o dever de estudar e penetrar com profundidade científica as necessidades psíquicas da criança, preparando-lhe um ambiente vital. Ou seja, que a sua casa, que o convívio com você,
pai, mãe, professor, seja de vida para a criança e não de morte, e não de raiva, e não de doença, que tem crianças adoecendo por ambientes tóxicos por causa dos adultos que não sabem. Não porque a gente quer, mas porque a gente às vezes não sabe como lidar melhor com a nossa criança. Então vamos estudar para ser pai e mãe. A gente precisa aprender a entender a formação da mente psíquica das nossas crianças, para a gente criar seres cada vez mais com poder de serem saudáveis, felizes, autônomos, responsáveis, cidadãos e pessoas que descobriram a sua missão de vida e que são felizes em trabalhar e em fazer o que fazem. Bom, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber notificações, acompanha a gente também no mundoemcores.com, lá vai ter o curso Montessori em Casa comigo, onde você tem 20 horas de trabalho, de aula, de conteúdo para se fazer cada vez um pai, uma mãe, um educador melhor. Até os próximos vídeos, valeu!